Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para falar de Burger King, BKBR3. Tivemos aí um dia cheio de acontecimentos, né? Teve uma queda aí depois do resultado que chegou a bater ali em 7,x%, né? Então uma queda forte. Hoje então deveria ter um vídeo aí cheio de explicação, um vídeo longo, um vídeo extenso, profundo. No entanto, o que eu acho é que a gente olha para o resultado e a gente vê ali claramente a consistência da empresa, a consistência do resultado e a consistência da estratégia que a empresa está adotando. Então eu não entendi muito qual foi esse furor todo, né? Acho que é engraçado que eu fui ver o vídeo do primeiro trimestre de 2019, justamente para ver se tinha ali uma necessidade de vocês assistirem para ver uma continuidade da tese. E o que eu acho engraçado é que olhando o vídeo eu acabei dando risada, por quê? Porque eu vi que as manchetes do resultado do primeiro trimestre de 2019 foram no mesmo grau. Então, assim, aquela mesmo nível de manchete sensacionalista, apocalíptica, de é o fim do mundo, o lucro caiu, desabou trocentos por cento. E a mesma coisa aqui, quando eles falam que o lucro teve que reverteu o lucro para um prejuízo de 600 mil reais. Eles botam 600 mil reais ao invés de botar o ponto 6 milhão, que é justamente o ponto que seria mais relevante. Então, assim, sem qualquer avaliação, inclusive na chamada da manchete, de que aquilo ali é com IFRS 16, que altera violentamente o resultado, traria um bônus violento para o EBITDA se eu fosse considerar o IFRS 16, não tem qualquer comparabilidade, mas eu não sou de reclamar de presente, então, assim, abriu espaço para a galera toda que estava acompanhando hoje no Insta. Então, eu gostaria de agradecer em nome de todo mundo que estava no Insta junto comigo, tradando, investindo hoje, uma galera forte, que entramos como um grupo pesado aí no BKBR, aproveitando justamente essa brecha. Chegou a bater ali em 19,87 o preço da ação e fechou aí em 20,51, então teve uma galera que entrou ali na faixa dos 20, eu mesmo peguei um pedaço para cliente na faixa dos 19,90 e alguma coisa. Então, assim, já começamos aí com 50 centavos aí de bônus, ou 20, ou 10, mas já começamos bem aí numa semana interessante. Agora chega de gracinha e vamos para a tese de investimento. Quando a gente olha para a tese, basicamente 3 pontos aí, né? Eu vou mudar a ordem durante a explicação, mas basicamente 3 pontos. A gente tem o crescimento agressivo da empresa. Segundo lugar, o marketing agressivo e diferenciado. Eu estou me segurando aqui para não chamar de marketing furioso, para quem está acostumado com Burger King, entende o que eu estou falando. E o desenvolvimento da delivery e da tecnologia, tá? Aí quando a gente começa ali para matar 2 pontos que são mais simples de explicar, que é o que? O marketing agressivo e diferenciado. A gente vê que continua muito forte. A empresa vem aí do Festival de Cannes com 9 leões de ouro, então 9 premiações ali. A campanha mais bem premiada do Brasil, né? do BR aqui, do país. De qualquer forma, passando para desenvolvimento do tecnologia e delivery, né? O segundo ponto ali da tese de investimento, a gente vê o que? A gente vê que o aplicativo mobile deles já tem mais de 3 milhões de downloads. Isso daí ajuda porque causa uma aproximação com o cliente. Não obstante, cria ali, com a ajuda do marketing, uma relação mais próxima entre eles e o cliente. Isso é ótimo. Além disso, o delivery. A gente tem ali que o delivery foi adicionado em mais 50 lojas, tá? Isso daí dá um total de mais de 170 lojas com delivery. Isso é super positivo. Um mês aí de delivery do Popeye, que foi justamente do Popeyes, né, que foi justamente ali um assunto explorado durante a teleconferência. Isso daí é mais um ponto positivo, está sendo muito bem recebido e estimula o quê? Ter delivery do Popeyes, que é uma rede nova aqui no Brasil, estimula o trial, estimula aquela tentativa inicial para provar o produto, que é justamente o que faz com que cresça tanto a venda quanto a oferta do produto. Isso daí é super positivo, tá? Passando ali ainda aí nessa parte de tecnologia e delivery, a gente vê ali que eles têm um projeto de melhoria do back-office, tá? Em conjunto com a IBM, então super importante. E aí a gente finaliza essa parte de tecnologia e delivery e matando essa parte a gente passa para o que realmente interessa, que é a parte mais forte, que é a parte do crescimento agressivo, tá? Primeiramente a gente vê ali números de lojas, a gente vê que a empresa nos últimos 12 meses abriu aí 100 lojas, o que significa uma aceleração frente ao primeiro trimestre de 2019, onde ela estava com uma abertura de 94 lojas nos últimos 12 meses. Isso é super interessante. Por que isso é importante? Isso é importante porque gera ali uma capilaridade, a empresa plantando uma capilaridade no Brasil para justamente poder absorver aquele crescimento de demanda assim que a economia começar a melhorar. 800 lojas são Burger King, 17 lojas são do Popeye, o que é um crescimento forte. O Popeyes deve ser justamente um driver de crescimento, como eu já tinha comentado em outros vídeos, porque tem espaço para crescer, está muito incipiente ainda, está sendo bem recebido e a gente vê ali que 17 lojas abertas já,
desde uma operação que começou em outubro de 2018, então muito recente. É algo que tem um espaço para crescer e que deve justamente gerar aí uma fonte de renda para a empresa consideravelmente agressiva, especialmente à medida que essas lojas vão maturando, e esse crescimento forte deve culminar ali justamente nessa melhoria da economia brasileira que deve vir aí nos próximos trimestres, né? Isso é representado no CAPEX. Quando a gente olha ali o CAPEX, a gente vê que bate ali um crescimento de 85,8% quando comparado com o segundo trimestre de 2018, isso daí falando só do orgânico, né, sem aquisição. E quando a gente fala comparação semestre a semestre, a gente vê que bate em 80,1%, então um crescimento consideravelmente forte no CAPEX, o que justamente mostra essa força da empresa voltada ali para o crescimento, né? Um terceiro ponto é que isso daí acontece sem resultar em grande estresse na alavancagem. Quando a gente olha ali, a empresa já vinha de um caixa líquido, ela tem ali uma redução no caixa líquido, né, o que é natural com esse investimento forte, atinge ali 114 milhões de reais, porém não é uma redução muito forte, especialmente se a gente comparar ali o primeiro trimestre de 2019, que é o período passado, que é justamente a comparação que faz mais sentido, que estava em 170,3 milhões de reais de caixa líquido. Só para a gente ter uma noção aí, no segundo trimestre de 2018 estava em 222 milhões, 222,7. Então, números aí que estão consideravelmente próximos ali do caixa líquido que a gente está atual. De qualquer forma, só de pensar que é um caixa líquido, que não tem um endividamento líquido ali, a gente já vê que isso daí pode ajudar a empresa, eventualmente, à medida que a economia no Brasil começa a responder, ela pode ali alavancar justamente para ir mais agressivamente na direção de um crescimento mais forte, de um crescimento mais agressivo à medida que a economia responde, que ela acaba tendo uma melhora na operação, né? E aí isso aí a gente vê refletido nas contas, o resultado econômico financeiro, a gente vê ali receita operacional líquida com um crescimento de 25,9% trimestre a trimestre, é sobre uma base pequena, mas não deixa de ser um crescimento forte. Quando a gente fala semestre a semestre, um crescimento de 31,6%, então a gente vê que tem uma aceleração quando o semestre é comparado com o outro. O EBITDA, sem considerar o IFRS 16, né, porque não é comparável, a gente vê ali que tem um crescimento de 31,1% de trimestre a trimestre, segundo trimestre de 2019 versus segundo trimestre de 2018, e 33,5% semestre versus semestre. Novamente, quando a gente fala de trimestre a trimestre, lembrar que é sobre uma base menor, mas ainda assim é positivo, e uma melhora de margem marginal aí, mas quando a gente está falando de margem desse tamanho, qualquer melhora de margem é considerável. A gente vê ali que a margem atinge 9,6%, a margem EBITDA, frente a 9,2% no segundo trimestre de 2018, e quando a gente fala semestre a semestre, 8,5% no primeiro semestre de 2019 versus 8,4% no primeiro semestre de 2018. Então não deixa de ser uma melhoria no resultado ou crescimento forte, e o Brasil, convenhamos, está patinando numa situação difícil, então qualquer melhoria é super positivo. Lucro líquido sem IFRS 16, novamente, porque não é comparável, não dá para querer comparar algo por um padrão contábil com algo por outro padrão contábil. A gente vê ali que tem um crescimento de 29,3%, tem uma queda, desculpa, de 29,3%, tá? Frente ao segundo trimestre de 2018, e uma queda de 26,2% semestre a semestre. Essa queda aí, esse delta aí negativo, frente ao segundo trimestre de 2018, representa ali um valor monetário, né, um montante financeiro de 2,5 milhões, que é referente ali, equivalente a aproximadamente 0,37% da receita operacional líquida. Então, assim, eu não acho que é algo que deveria ser preocupante para a gente. Acho que é uma questão da operação crescendo, acaba, assim, usando mais recursos, acaba, assim, tendo mais dificuldade ali para manter a operação alinhada, mas o crescimento forte compensa. Isso daí deve tudo vir à tona de uma forma muito positiva assim que a economia brasileira começar a engatar. Eles vão estar ali preparados justamente para absorver essa demanda, esse consumo reprimido que a gente tem aqui no Brasil. Essa queda no lucro líquido foi causada especialmente por uma consolidação ali, o aumento a maior alíquota de IR por uma consolidação das controladas, o que está justamente casado com essa tese aí de crescimento, tá? Então, assim, muito casado com a tese. Quando a gente vê same store sales, vendas nas mesmas lojas, a empresa tem um crescimento de vendas nas mesmas lojas no trimestre de 10,9%, um crescimento de same store sales muito forte. Isso daí, quando a gente fala semestre versus semestre, 8,4%, aí você fala, pô, mas não é sobre uma base pequena, Cassino, você não está falando em números, às vezes, que é sobre uma base pequena? Sim, porém, foi acima da média do setor. O setor ali, quando a gente fala trimestre a trimestre, crescendo 7,9% em same store sales, e semestre a semestre 5,4% do same store sales, e isso daí também
sob uma base pequena. Então, assim, não tem como dizer que não foi aqui um resultado positivo e consideravelmente impressionante, né? A gente está falando ali de quase 3 pontos percentuais acima, né? Então, assim, isso daí confirma justamente aquela parte da tese onde a gente fala de crescimento forte. A gente vê a continuidade da melhoria da operação com fluxo de caixa operacional positivo, tá? O que é ótimo justamente para alimentar esse crescimento que a empresa está forçando e experimentando aí. O fluxo de caixa operacional fica ali na faixa dos 25,8 milhões, de reais. Isso daí mesmo com o aumento da necessidade de capital de giro forte na faixa dos 54,6 milhões de reais, que é justamente o efeito dessa expansão e da necessidade de maior capital de giro para alimentar aquela operação que está cada vez crescendo mais. Então ela está crescendo e enquanto ela cresce, ainda assim conseguindo gerar caixa, tá? Isso, obviamente, não vem sem um custo, e aí, assim, não dá para esquecer isso, tem que, obviamente, não ficar assustado com isso, mas tem que levar em consideração que é o quê? Tem consequência esse crescimento forte sem a contraparte da economia brasileira respondendo, né? Então a empresa vem ali com um crescimento agressivo, sem essa contraparte que eu estou falando, que é a economia brasileira respondendo, e acontece o quê? A economia ainda patinando, junta aquele aumento da estrutura, causa o quê? Um aumento do custo. Quando a gente fala custo de mercadoria vendida e despesas de venda, justamente aquele negócio da operação, como percentual da receita operacional líquida, a gente vê que tem um aumento considerável. Então, segundo trimestre de 2019 versus segundo trimestre de 2018, a gente vê que tem um aumento de 92,7% da receita operacional líquida para 93,5%, então é um aumento considerável, de fato, ficou mais pesado carregar essa operação, tá? E quando a gente fala semestre a semestre, de 93,1% para 94%, então, de fato, a gente vê ali um peso maior para levar essa operação à frente. Isso por causa do aumento da estrutura. A gente vê ali que o aumento maior percentual é na amortização e na despesa com vendas, tá? E sem essa contraparte da receita operacional líquida, a gente vê que aquilo ali não tem uma diluição no aumento mais forte da operação. E quando a gente olha ali para o custo da mercadoria vendida, a gente vê que nessa parte a empresa tem ali, inclusive, uma queda do percentual que representa no custo e despesa de venda ali, cai o percentual que representa o CMV, o custo de mercadoria vendida, justamente porque a empresa está tendo um aumento daquele custo menor do que o IPCA, então menor do que a inflação, e isso é super positivo, mostra a empresa ali engatada com isso e não sofrendo, por exemplo, os efeitos de aumento gradual aí de custo de proteína animal, né? Como é que eu sei que isso daí não é simplesmente a empresa piorando e que de fato é causado por esse crescimento sem a contraparte da economia brasileira, né? Eu sei disso por quê? Porque além de todo o explicado com relação à estratégia da empresa e do crescimento que ela está tendo, a gente vê quando olha para despesas gerais e administrativas uma queda. A gente vê que a empresa está ganhando eficiência na parte corporativa e administrativa da operação, tá? Então a gente vê que essas despesas gerais e administrativas passam ali de 4,1% como proporção da receita operacional líquida para 3,8% no segundo trimestre de 2019, o que é super positivo. E quando a gente fala semestre a semestre, de 4,5% para 4%. Então uma redução aí justamente forte na proporção que essas despesas da estrutura administrativa ocupam como percentual da receita operacional líquida, tá? Isso mesmo sem a contraparte da economia, tá? Da melhora econômica, e mesmo com a estrutura crescendo, que é uma estrutura maior para administrar. Então, assim, levando tudo isso em consideração, eu acho uma ótima operação. A minha posição está aqui do lado. A tese não muda, isso daí é um negócio que eu reforcei inúmeras vezes, especialmente quando eu falo do Burger King, eu reforço. Quando a tese não muda, a minha decisão sobre a empresa, sobre estar comprado ou não deveria mudar, tá? A tese é muito forte e consistente. Aí eu vejo aí um ótimo longo prazo para a empresa, especialmente a hora que a economia brasileira começar a melhorar, ela dali preparada para poder justamente começar a tomar esse mercado consumidor que vai estar ali justamente ganhando poder de compra, tá? E a gente deve ver justamente esse resultado melhorar consideravelmente com a virada da economia, especialmente quando a gente fala de classe C e D, um delta ali da B, mas da classe C e D, à medida que eles forem perdendo essa trava, esse grilhão que está ali no consumo já há algum tempo, a gente deve ver esses resultados melhorarem, porque deve ser sim um lugar que deve chamar essa demanda, tá? Fast food é uma coisa ainda bem popular aí no Brasil, então acho que deve chamar essa demanda. Ficou dúvida? Me chama no Insta, eu tô sempre lá, @investircomsim. Então, querendo discutir, querendo conversar, querendo explorar mais a tese, eu tô sempre lá, sempre respondo direct message. Aliás, hoje foi um dia bem forte de movimento no Insta, a galera toda
discutindo bastante essa tese, justamente entrando forte ali, tá? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com mero detalhe e até a próxima análise.